Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o livro de Lucas, o relato do Evangelho escrito por Lucas. Na verdade, esta já é a quarta lição da segunda série de lições sobre o Evangelho de Lucas e até agora nós temos estado a estudar algumas parábolas que Jesus contou e que Lucas registou. Hoje nós vamos estudar um episódio verídico do ministério de Jesus, não uma parábola, mas um episódio verídico que está relatado em Lucas, capítulo 19. Logo nos primeiros versículos deste capítulo. E este episódio é conhecido como a história de Zaqueu. Este é um episódio da vida de Jesus e do ministério de Jesus, um episódio muito rico, cheio de ensinamentos para a nossa vida espiritual e para a nossa vida cristã. O desafio não é conseguir dizer tudo. O desafio aqui é, num curto espaço de tempo, conseguirmos dizer aquilo que é importante, escolher aquilo que queremos dizer e aquilo que queremos explicar. Portanto, com isto em mente, nós vamos começar por fazer aqui alguns esclarecimentos ou alguns pontos de ordem primeiro, antes de começarmos a ler o texto. Quem era Zaqueu? Zaqueu, o coro que as crianças conhecem muito bem, diz que ele era um homem baixo. E, efetivamente, no versículo 3, nós temos a informação que ele era um homem de baixa estatura. Onde é que ele vivia? Diz-nos o texto, no versículo 1, que ele vivia em Jerusalém, a alguns quilómetros a leste. Perdão, ele vivia em Jericó, a alguns quilómetros a leste de Jerusalém. O que é que ele fazia profissionalmente? Diz-nos o texto, no versículo 2 de Lucas 19, que ele era chefe de publicanos. Não o chefe dos publicanos, mas o chefe de publicanos. Quer dizer que, possivelmente, ele teria a trabalhar para ele alguns publicanos. Quem eram os publicanos? Ele seria um publicano e teria a trabalhar para ele também alguns outros publicanos. Os publicanos eram cidadãos judeus, mas que trabalhavam para o governo opressor do Império Romano. Opressor e invasor do Império Romano. Eles cobravam os impostos em nome do imperador. Eles eram tidos como traidores ao seu próprio povo e tinham fama de usarem a força e às vezes até a violência para conseguir recolher os impostos que tinham que entregar ao imperador. No entanto, eram também conhecidos por serem corruptos e por tendo a possibilidade de usar essa força e essa violência, recolherem mais do que aquilo que o imperador dizia, mais do que aquilo que era suposto ser recolhido, ficarem com o excesso para eles e entregarem aquilo que era devido então ao imperador. Sempre que nos Evangelhos nós encontramos a referência a publicanos, nós encontramos esta referência sempre com uma conotação negativa. Sempre associada a pecado e sempre associada a pessoas pecadoras. O que nós sabemos mais sobre Zaqueu? Nós sabemos que ele era rico, diz-nos isso no versículo 2, e sabemos que naquele dia em que Jesus ia passar por Jericó, ele quis ver Jesus. Pronto. Isto é o pano de fundo da nossa lição de hoje. Como é normal, nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes para poder estudar o nosso texto melhor. Não temos a pretensão de esgotar todos os ensinamentos que podem ser recolhidos do estudo destes versículos do capítulo 19, mas nós vamos então estudar este texto e olhar para apenas três coisas importantes que nós podemos aprender para a nossa vida enquanto cristãos no século XXI e que nos são ensinadas por este texto. Primeiramente, a primeira secção do texto que vamos ler, de Lucas 19, versículos 1 até 4. Depois vamos ler os versículos 5 a 7, na segunda secção. E a terceira secção, desde o versículo 8 até ao versículo 10. No final, vamos terminar a nossa lição com um desafio e uma aplicação pessoal dos ensinamentos que acabámos de ver, uma aplicação pessoal à nossa vida. Antes de ler o texto bíblico, vamos pedir a Deus em oração, vamos pedir a Deus que possa dar-nos a sabedoria para este momento e que possa acompanhar-nos neste momento. Vamos orar. Pai do céu, nós te damos muitas graças por estarmos juntos, te damos graças pela possibilidade de recorrermos a estes meios para podermos estudar a Tua Palavra, para podermos partilhar a Tua Palavra.
Ó Deus, faz com que a Tua Palavra não volte para Ti vazia e que ela encontre morada nos nossos corações e que ela transforme as nossas vidas. Ajuda-nos a ser mais do que conhecedores, a ser mais do que ouvintes, a ser cumpridores para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome do Teu Filho Jesus, pedimos que abras o nosso coração e que nos dês espíritos ensináveis para agora podermos aprender aquilo que Tu nos queres ensinar. Fala Tu aos nossos corações, que não seja aquilo que nós entendemos interessante, mas aquilo que Tu queres ensinar-nos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a primeira secção que nós vamos ler tem a ver com ou está nos primeiros 4 versículos deste capítulo 19 de Lucas. Lucas 19, 1 até 4. E o texto diz assim, nós vamos estar a usar a tradução Almeida 21 das edições Vida Nova. Diz assim o texto. Deixa-me abrir aqui a minha Bíblia também, para nós podermos ver o texto. Diz assim: Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Correndo na frente da multidão, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha que passar por ali. Então, ser publicano não era fácil e na altura da vida de Jesus não era nada fácil. Eles eram proscritos, eram excluídos pelo seu próprio povo, eram tratados com o desprezo que era reservado aos traidores e aos proscritos da sociedade. No entanto, tinha algumas vantagens. Eles estavam próximos do poder político, próximos do poder militar dominante e normalmente tinham bons contactos e isso permitia que eles pudessem facilmente enriquecer. O texto que nós lemos diz-nos que Zaqueu era rico, nós já vimos isso, e que tinha outros publicanos a trabalhar para ele. E isso permitia que ele tivesse acesso a bens e a recursos que outros não teriam. Zaqueu certamente tinha tudo aquilo que o dinheiro daquela época podia comprar. Ele podia não ter tudo aquilo que queria, mas ele tinha certamente tudo aquilo com que muitos dos seus conterrâneos e dos seus contemporâneos apenas sonhavam. Certamente não lhe faltavam nem recursos nem bens e aparentemente Zaqueu tinha tudo o que precisava para ser feliz, para ter uma vida bem-sucedida, uma vida próspera e para ser feliz. Mas o texto diz-nos que afinal talvez ele não tivesse tudo o que precisava para ser feliz. E o que lhe faltava era aquilo que ele procurava com tanto afinco. Ele procurava furar entre a multidão, mas como a multidão era grande e como eram todos mais altos do que ele e eram muitos, ele não conseguia ver aquilo que ele queria tanto ver e conhecer aquele que ele queria tanto conhecer, que era Jesus. Ele queria tanto ver Jesus que ele tentou furar a multidão, não conseguiu, então ele decidiu correr mais rápido que a multidão, adiantar-se à multidão e chegar a uma figueira brava, um sicômoro, e trepar por essa figueira para poder, de uma posição mais elevada, conseguir ver Jesus num sítio em que Jesus obrigatoriamente iria passar. Finalmente ele iria conseguir aquilo que ele tanto desejava. E com esta atitude de Zaqueu, nós aprendemos uma coisa. Creio que Zaqueu também tenha aprendido isso e por isso ele fez aquilo que fez. É que, independentemente da quantidade dos bens e das posses e do valor dessas posses, elas nunca vão ser a coisa que nos faz felizes. Independentemente de tudo aquilo que nós possamos fazer, independentemente de tudo aquilo que nós possamos ter, vai haver sempre um lugar no nosso coração que nunca vai conseguir ser preenchido, a não ser pela pessoa de Jesus. Até pode acontecer que nós estejamos às vezes satisfeitos. Até pode acontecer que nós às vezes estejamos contentes com tudo aquilo que temos. Mas a verdade é que tudo aquilo que nós conseguirmos acumular nos 70, 80 anos que vamos passar aqui nesta Terra não terão qualquer importância
quando for decidido sobre a forma como nós vamos passar a eternidade. Em Lucas 12, nós lemos uma outra parábola de Jesus, que é a parábola do jovem rico. Um homem que já era rico e que tinha acabado de conseguir armazenar ainda mais bens e pensou que, possivelmente, construindo maiores depósitos, conseguiria armazená-los ainda mais. E então, nesse momento, já sendo rico, tendo acabado de armazenar mais e tendo construído depósitos para conseguir armazenar ainda mais, ele poderia dizer à sua alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, agora tens tudo o que precisas. Mas o que parecia um plano infalível e um plano muito lógico para os próximos anos da sua vida, perdeu toda a razão num só instante. Deus diz-lhe: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, esta noite vais morrer. E o que tens preparado? Para quem será? Tudo aquilo que ele tinha demorado tanto tempo a construir, todos os seus esforços, todos os seus propósitos, todos os seus planos, iam perder toda a validade. Porquê? Porque daí para a frente, tudo aquilo que ele tinha feito não ia ter qualquer influência sobre a forma como ele ia viver a eternidade. Todo o esforço daquele homem, todo o trabalho em juntar riqueza não ia servir para nada. E Zaqueu percebeu também que todo aquele trabalho em juntar riqueza não estava a servir para nada. Isto não era importante. Não era importante para o homem da parábola de Jesus, não era importante para Zaqueu e eu garanto, não é importante para mim e também não é importante para ti. Então, agora vamos ler a segunda secção do nosso texto. Vamos ler desde o versículo 5 até ao versículo 7. E diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isto, todos criticavam, dizendo: Ele foi hóspede de um homem pecador. Bem, quando Jesus passou então perto da tal figueira, onde Zaqueu estava, aquela figueira não tinha nada a ver com a figueira que nós estamos habituados a ver aqui no nosso país. Era uma figueira bravia, normalmente mais baixa, e muitas vezes os seus ramos estendiam-se em todas as direções e chegavam às vezes até a ter um diâmetro ou abarcar um diâmetro de quase 25 metros. Portanto, era um bom palanque, era um bom sítio para subir e para trepar e para conseguir ter uma vista privilegiada acima das multidões e das pessoas que estavam naquele local. Quando Jesus passou por ali, em vez de continuar a andar, Jesus para e Jesus olha para cima, para os ramos daquela figueira. E naquele momento, ele fala diretamente com Zaqueu. E a surpresa deve ter sido geral, não foi só para Zaqueu, mas creio que a surpresa maior terá sido mesmo para Zaqueu. Porque aquela pessoa que ele queria tanto ver, que ele queria tanto conhecer, que tinha motivado tanto do seu esforço, não só já sabia onde ele estava, como sabia perfeitamente quem ele era e sabia até o seu nome. Jesus conhecia o nome de Zaqueu. E não só isso tudo era uma surpresa, como a maior das surpresas, aquela pessoa queria ficar hospedado na sua casa. Pelo texto, nós deduzimos que Zaqueu nunca se tivesse encontrado com Jesus. O texto também não nos diz como é que Jesus sabia o seu nome. No entanto, está muito claro que Jesus sabia perfeitamente quem ele era e que Jesus chamou aquele homem pelo seu nome. No versículo 10, nós percebemos, no versículo 10 que nós vamos ler daqui a pouco, nós percebemos porque é que Jesus fez isso. Zaqueu era claramente a missão de Jesus naquele momento. Zaqueu era claramente a razão pela qual Jesus estava ali naquele momento a fazer o que estava a fazer. E o texto diz-nos que ele desceu rapidamente e que recebeu Jesus em casa com grande alegria. E aqui nós aprendemos a segunda coisa. A primeira que nós aprendemos há pouco é que não é importante aquilo que nós temos ou que conseguimos amealhar aos olhos de Deus e não é isso que vai definir
a maneira como vamos passar a eternidade, e não é aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Então a segunda coisa que nós vamos aprender hoje é que não é o esforço de Zaqueu que capta a atenção de Jesus. Não é a riqueza de Zaqueu que capta a atenção de Jesus. Não são as qualidades morais de Zaqueu que captam a atenção de Jesus. Nem sequer as qualidades, se podemos dizer assim, as qualidades espirituais que captam a atenção de Jesus. Jesus dirige-se a Zaqueu por um motivo simples. Porque ele conhece perfeitamente Zaqueu e porque ele ama Zaqueu. Ele quer dar a salvação a Zaqueu. No tal versículo 10 que nós vamos ler daqui a pouco, nós lemos que o Senhor Jesus diz que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E aquele homem, Zaqueu, aquele publicano, naquele momento estava perdido. Perdido perante Deus e perdido até perante o seu próprio povo. E ele chama Zaqueu pelo nome, dirige-se a Zaqueu pessoalmente, porque ele quer salvar Zaqueu. Ele quer salvar Zaqueu porque ele ama Zaqueu. E ele ama Zaqueu não por causa de qualquer coisa que Zaqueu tenha, ou seja, ou faça, mas porque Jesus é a personificação desse amor. A iniciativa é sempre de Jesus. Ele ama-nos, ele busca-nos e ele conhece-nos pessoalmente e chama-nos pelo seu nome. É interessante ver que nós não somos salvos genericamente, ou não somos salvos por atacado, vamos dizer assim. Quando começou a expansão ultramarina de Portugal, aquilo ficou conhecido na história como os descobrimentos portugueses. Essa empreitada teve a validação do Papa de Roma, no século XIV e no século XV. A justificação para o Papa dar essa validação era que, quando chegassem a um novo território, quando os marinheiros portugueses chegassem a um novo território, iriam acompanhados de padres que iriam evangelizar, ou proclamar, ou comunicar o Evangelho, ou o cristianismo, àqueles povos nativos. E, ao receberem essa comunicação, eles passariam a ser conhecedores do cristianismo e passariam a ser membros da cristandade. Ou seja, na verdade, era uma justificação forçada a expansão da cristandade para a expansão territorial, económica, marítima do Império, do Reino de Portugal. E aqueles países foram cristianizados, todos aqueles territórios foram cristianizados ou convertidos por atacado, em conjunto, deixem-me dizer, por decreto. Não foi este o caso de Zaqueu. Ele foi convertido, ele foi salvo pessoalmente. Também não foi o nosso caso de sermos salvos por famílias, ou por cidades, ou por países. Nós fomos salvos pessoalmente. E foi também o teu caso. Em João 10, é interessante, João 10, quando nos explica, quando Jesus está a explicar que Ele é o nosso pastor, Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e principalmente, e Ele as chama pelo nome. Jesus conhece o nosso nome. E porquê é que Ele as chama? Porquê é que Ele nos chama? Lucas 19, 10, nós vimos há pouco e que vamos ler daqui a pouco, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que se havia perdido? Nós. Todos, sem exceção. Em Mateus 9, 36, nós lemos, quando Jesus contemplou as multidões que o seguiam à procura de milagres e à procura de curas, diz-nos que ele teve grande compaixão delas, daquelas pessoas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha cansada e desgarrada, que não tem pastor, é uma ovelha perdida. Foi esses que Jesus veio buscar, porque são esses que Ele ama. Então, o que nós aprendemos aqui é que a nossa relação com Deus não depende da nossa iniciativa, depende da iniciativa de Deus, e que a nossa relação com Deus e a nossa salvação não dependem dos nossos méritos, mas depende dos méritos de Cristo. É importante também ressalvar aqui, ou vermos aqui, a atitude de Jesus para com os excluídos e ostracizados da sociedade. Por muito que nos custa aceitar, a nossa postura enquanto igreja tem sido muito diferente da postura de Jesus. A nossa postura enquanto igreja tem sido de distanciamento para com os ostracizados, para com os excluídos da sociedade. Se eles nos procuram, muitas vezes nós até fazemos o esforço para responder a algumas necessidades, ou fazemos o esforço, entre aspas, sempre,
para os aceitar no nosso meio, mas nós raramente tomamos a iniciativa de os procurar. E isso é radicalmente diferente daquilo que Jesus fez. Nós pregamos que as boas novas do Evangelho são para todos, não importa a sua classe social. Nós pregamos que não importa a sua situação económica. Nós pregamos que não importa o seu passado. Nós pregamos que não importa a sua proveniência. Que eles são aceitos na família de Cristo pela fé em Cristo. Mas alguma vez nós procuramos estes elementos da sociedade, estas pessoas, para os evangelizar diretamente? Para lhes comunicar o Evangelho diretamente? Alguma vez nós lhes apresentámos o Evangelho e convidámos para estar ao nosso lado, sentados no nosso lado, no nosso banco, a cultuar ao nosso Deus na nossa igreja, como nossos irmãos? É diferente daquilo que Jesus tem feito. Mas aprendemos que não é por nós que nós somos salvos, mas é porque Cristo nos ama, por iniciativa de Cristo e pelos méritos de Cristo. E assim chegamos à terceira secção do nosso texto. Nós lemos a primeira secção, de versículos 1 até 4, a segunda secção, versículos 5 a 7, e agora vamos ler a terceira secção, versículos 8 até 10, o tal versículo 10. Diz assim: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se eu prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. E disse-lhes Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a resposta de Zaqueu ao amor de Jesus é encorajante para nós. Imediatamente ele resolveu dar aos outros. E resolveu restituir aquilo que havia tirado indevidamente. E reparem que as palavras restituirei e darei são 2 verbos que estão conjugados na forma verbal do futuro do indicativo, marcando uma clara separação entre aquilo que era a condição do passado e que iria ser a futura condição no futuro. A resposta de Zaqueu mostrou literalmente que tinha havido uma mudança no seu coração, uma mudança na sua vida. Aquilo que ele se propõe fazer excede em muito aquilo que a lei, que os fariseus defendiam e que os fariseus ensinavam, excede em muito aquilo que a lei dizia. Em Êxodo 22, 1, nós lemos que o castigo por roubar um animal era devolver 4 ou 5 vezes o valor do animal. E Zaqueu aceitou para si a punição que era dada pela lei aos ladrões. Ou seja, ele estava a aceitar que ele tinha roubado, tinha sido um ladrão, e estava a aceitar ou a confessar que os seus bens tinham sido adquiridos desonestamente. Isso marca uma clara diferença na direção na vida de Zaqueu. O que Zaqueu fez não foi fruto da emoção do momento. O que Zaqueu fez foi uma coisa que é óbvia e que parece simples. É que aquelas ações, aquelas mostras exteriores em ações, eram simplesmente o reflexo da mudança radical que tinha acontecido no seu interior. O exterior mostrava apenas o que tinha acontecido no seu coração, no interior do seu coração. Não foram as ações que garantiram a Zaqueu que ele tinha sido salvo. Mas as ações aconteceram porque ele tinha sido salvo. Nós sabemos disso por causa das palavras de Jesus. E Jesus até identifica Zaqueu com uma frase muito interessante que ele diz que este homem é verdadeiramente filho de Abraão. Naquele momento, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, quando Jesus chamou Zaqueu, que estava lá pendurado na figueira, Zaqueu não era considerado sequer como um judeu. Ele não podia entrar sequer no templo. Ele não podia sequer ir adorar juntamente com os seus irmãos. Muitas vezes eram referidos como os judeus e os publicanos. E ele não é tido como judeu. Mas o que Jesus está a dizer é que aquele homem é verdadeiramente descendente de Abraão, filho de Abraão. E filho de Abraão quer dizer precisamente filho de Deus. Porque Deus fez um pacto com Abraão. E a ideia é que os descendentes de Abraão seriam o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E aquele homem que estava fora, que estava perdido, foi aquele que Jesus veio buscar. É isso que quer dizer e que veio salvar. É isso que quer dizer o versículo 10. Então, a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que não são as obras que nos salvam,
mas as obras acontecem porque nós somos salvos. João Batista dizia aos fariseus que iam ser batizados por ele. Ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse arrependimento que ocorre a nível interior tem que ter mostras exteriores. Tem que ter frutos condizentes com o interior. Paulo, na carta aos Efésios, escreveu: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E depois, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, ele dizia, referindo-se a Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Nós não realizamos, como cristãos, nós não realizamos obras para sermos salvos. Mas é suposto nós realizarmos obras porque somos salvos. Como dizia Tiago, assim também a fé, por si mesma, é morta se não tiver obras. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. E o Senhor Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é apenas mostrarmos coisas exteriores, nem é apenas termos mudança interior. As duas coisas têm que estar acompanhadas. A mudança interior tem que ser refletida num comportamento exterior. Se nós, no nosso comportamento, não mostramos essa mudança interior, talvez tenhamos uma surpresa. Será que nós somos verdadeiramente salvos? Ou será que nós simplesmente gostamos da ideia de ser salvos? Ou gostamos da ideia de agir desta forma? Ou de estar numa comunidade? Ou de nos identificarmos com ele? Uma árvore de fruto é conhecida pelo fruto que dá. Uma macieira é reconhecida como macieira porquê? Porque produz maçãs. Uma pereira é reconhecida como pereira porque produz peras. Uma cerejeira é reconhecida como cerejeira porque produz cerejas. Um cristão é reconhecido como cristão porque produz frutos dignos do arrependimento. Os frutos que eu produzo, os frutos que tu produzes, mostram o tipo de árvores que eu sou e que tu és. As ações que eu pratico, as obras que eu realizo, mostram se verdadeiramente no meu coração eu sou salvo ou não. Então, vamos resumir e vamos aplicar isto à nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com a história de Zaqueu é que não é a busca por sucesso e por bens que nos vai fazer felizes. Não é isso que vai preencher o nosso coração. A única coisa que pode preencher o nosso coração é Jesus. Nós conhecemos muitos exemplos de pessoas que deram a sua vida na procura de riquezas e de bens materiais e que às portas da morte se lamentam e se arrependem da forma como estabeleceram as suas prioridades e da forma como gastaram as suas forças. São N os exemplos dessa situação. Mas, no entanto, nós não conhecemos ninguém que tenha entregue a sua vida a Jesus e que às portas da morte se arrependa disso. O próprio Senhor Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas, tudo o resto, vos será acrescentado. A segunda coisa que nós aprendemos é que, embora seja certo que Zaqueu procurou Jesus e Zaqueu procurou conhecer e procurou ver Jesus, quem teve a iniciativa de estabelecer uma relação pessoal, uma relação próxima, uma relação direta, não foi Zaqueu, foi Jesus. Jesus procurou Zaqueu porque Jesus já conhecia Zaqueu. O texto bíblico em Salmos diz que Ele nos conhece ainda no ventre da nossa mãe. Antes que os nossos ossos fossem formados, Ele já nos conhecia. Ele sabe tudo sobre nós. Até o número de cabelos na nossa cabeça, Ele sabe. Deus conhece-nos perfeitamente. E Deus chamou Zaqueu pelo nome porque Ele conhecia Zaqueu e porque Ele o amava e porque Ele quis dar-lhe a salvação. Deus conhece-te, a ti e a mim, muito melhor do que nós nos conhecemos.
Ele sabe o nosso nome e Ele quer salvar-nos. Nós sabemos isso porque o próprio Senhor Jesus o disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E finalmente nós aprendemos que a salvação que Jesus ofereceu a Zaqueu teve efeitos imediatos e radicais na forma como Zaqueu vivia a sua vida. A mudança que ocorreu no interior manifestou-se claramente, sem dúvida, claramente, a nível exterior. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o efeito da nossa salvação. Nós cristãos, crentes cristãos, não praticamos as boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos. A fé não é o fruto das boas obras, mas as boas obras são o fruto da fé. Por isso, Tiago escreveu que a fé sem obras é morta em si mesmo. As nossas boas obras devem servir para uma coisa simples. Porque nós somos salvos e porque nós desejamos ser obedientes a Jesus e porque nós queremos pôr Jesus em primeiro lugar, nós então praticamos as boas obras. E as boas obras são para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para buscar a glória de Deus. E nós temos isso em 1 Coríntios 10:31. E também o próprio Senhor Jesus nos ensina. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Eu vou repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. E assim glorifiquem a Deus, que está nos céus. É para isso que nós fazemos boas obras e é por isso que nós fazemos boas obras. Certamente que as pessoas a quem Zaqueu restituiu aquele dinheiro em duplicado ou em quadruplicado, certamente que elas perceberam porquê que ele estava a fazer isso. Porque elas conheciam, eram dali de Jericó, e elas conheciam a fama de Zaqueu, conheciam a atitude de Zaqueu e conheciam a mudança, ou ficaram a conhecer a mudança que se operou na vida de Zaqueu. E por isso, certamente que aquelas pessoas glorificaram a Deus. Certamente que aquelas pessoas perceberam que foi por causa do efeito de Jesus na vida de Zaqueu, ter entrado na vida de Zaqueu, que aquelas mudanças aconteceram e por isso elas glorificaram a Deus. Agora, quando as pessoas olham para a nossa atitude, quando olham para a minha atitude, para as tuas atitudes, elas glorificam a Deus? Quando olham para as minhas obras, quando olham para as tuas obras, elas glorificam a Deus? Esta é uma pergunta que só eu e só tu podemos responder. Eu não posso responder por ti e tu não podes responder por mim. Mas se tu te dizes cristão, se eu me digo cristão e as minhas obras não glorificam a Deus, se aquilo que eu faço, mesmo quando ninguém está a ver, e se aquilo que eu faço quando estou a interagir com alguém não faz com que essa pessoa se aproxime mais de Deus e conheça Deus da forma como eu digo conhecer, alguma coisa está errada. É isso que nós temos que responder. Deus nos dê a sabedoria para vermos vidas que glorifiquem o nosso Deus e que nos dê a sabedoria para podermos ser não só cumpridores, não só ouvintes, mas principalmente cumpridores. E para vivermos vidas que mostrem aquilo que se passa cá dentro e depois as pessoas percebendo porquê, glorifiquem a Deus. Voltaremos a ver-nos para a semana. Como dizia o apresentador de um programa de televisão há muitos anos atrás e que teve um sucesso relativo aqui no nosso país, despeço-me com amizade. Até à próxima vez.